Pessoal, de volta aqui com a entrevista com o Dr. Luiz Júnior, um advogado, pós-graduado, mestre, nossa, cheio de predicados. Mas vamos à segunda parte da entrevista. Pessoal, voltando aqui às entrevistas, caso você não tenha pego a primeira parte da entrevista, que vale a pena, eu vou colocar um card aqui em cima para você não esquecer. Mas vamos lá. Júnior, Dr. Luiz Roberto. Quando eu te interrompi na primeira parte da nossa entrevista, né, você estava falando sobre a sua atuação como advogado na área trabalhista e voltado para a empresa. Você começou a falar e eu interrompi, mas vamos lá. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio de advogado trabalhista para a empresa? Só perde, não é verdade? Não é verdade. Existe uma tendência em algumas matérias ali do trabalhador se sobressair, mas a cultura tem mudado muito nos últimos anos, né, professor? Até as reformas que a Justiça do Trabalho tem tido, legislativas. Então, eu acho que hoje a coisa se equilibrou muito na Justiça, né? Eu tenho acompanhado isso, inclusive eu também sempre fiz, né, ações trabalhistas em favor de empresa, de patrão, e tinha realmente... a gente percebe que houve uma mudança relativamente positiva, né? Porque antes o que acontecia, né? O advogado, ou melhor, o reclamante, às vezes com advogado, às vezes sem advogado, né, pedia lá um monte de coisa e tal, e dava o maior trabalho para contestar tudo isso. No fim, ele perdia, vamos dizer, 99% do que ele pleiteava, né? Mas ele ganhava lá o seu 1%, né? E acabava valendo a pena ter entrado com a reclamação trabalhista. Meu Deus, que horror! Mas parece que isso mudou mesmo, né? E como é que está o clima hoje dentro da Justiça do Trabalho em relação a isso? Principalmente com essa reforma trabalhista, né? Que passou a penalizar o trabalhador caso ele faça algum pedido que é julgado improcedente, alguma coisa assim. Como é que está funcionando isso agora? Eu entendo que houve uma mudança cultural positiva, né? Eu percebo que se tem menos lides temerárias, né, do que se costumava ter antes da reforma. Eu cheguei a pegar um pouquinho ainda da advocacia antes dessa reforma trabalhista e realmente era absurdo algumas coisas que nós presenciávamos em algumas petições, porque se tinha realmente aquela ideia de pelo menos alguma coisa eu vou levar, eu não vou voltar de mão vazia. E agora nós vemos condenações realmente de trabalhadores quanto a pedidos que acabam abatendo de créditos, né? Então isso tem freado um pouquinho essas lides aí que são sem pé nem cabeça numa linguagem mais popular, né, professor? Muita gente até... muitos advogados que eu conheci, professores meus e tal, colocava a Justiça do Trabalho como uma justiça de segunda classe, né? Não seria uma justiça de alto nível, justamente por conta disso, né? Eu, quando comecei a advogar, tive algumas ações trabalhistas, ainda tinha a figura do vogal, né? Que depois mudou de nome para juiz classista, mas só mudou de nome, a função continuou a mesma, né? Que era aquele negócio. Puxa vida, você acabava de sentar na sala de audiência lá, o vogal, né, o vogal do empregador, já chegava para você e falava, e aí, tem acordo? Antes do bom dia, antes do boa tarde, né? Já tem acordo. Puxa vida, era uma coisa assim absurda, né? O empregado pedia lá 1 milhão, aceitava 1.000 em 10 parcelas, numa boa, tal. Que coisa estranha isso daí. Mas que bom, né? Que bom que andou mudando. E a sua experiência com o cliente tem sido boa nesse sentido? Muito boa, né? Uma das minhas paixões realmente é esse contato com o empresário, é o networking, né, que nós costumamos falar, que eu gosto muito, né? Estou sempre presente no lugar onde meu potencial cliente se encontra. Eu acho isso muito importante.
e poder passar para ele toda essa experiência, essa mudança de cultura e ajudá-lo a se prevenir é algo muito enriquecedor, né? É esse negócio de prevenção. E isso costuma ser muito bom. No tempo, no tempo ainda que eu trabalhava mais, né, com empresas e tal, a gente tinha muito esse conceito, eu tinha muito esse conceito. É, vamos prevenir, vamos evitar o passivo trabalhista, né? E muitas vezes essa prevenção trazia bons resultados, né? Você tinha lá, às vezes, um grupo de empregados grandes e tal, e fazia reunião, conversava, chamava sindicato, conversava e tal, e no fim você não tinha reclamação trabalhista. Isso era muito bom. É gratificante para nós e para eles. Eu sinto que os empresários eles sabem reconhecer, né? Desde que começou o nosso contato, diminuiu em X% o número de reclamações trabalhistas. Escutar isso é muito gostoso para um advogado trabalhista, né? É verdade, porque realmente hoje diminuiu um pouco esse medo do empresário, né? Mas sempre foi um grande medo, né? De todos. É, pelo menos eu tinha um cliente, por exemplo, que ele falava: nunca mais eu contrato mulher. Mulher só me dá problema. Calma, não é assim, né? Não é assim que funciona. O gênero da pessoa é o que menos importa, né? Muitas vezes você tem um empregado mulher que, por algum motivo, te traz uma reclamação trabalhista e tal, mas isso não quer dizer que se fosse um homem não daria o mesmo problema, né? Mas esse tipo de custo, né? Eu sempre falo pro cliente, né? Eu falo: escuta, isso daí é um risco que todo empresário vai ter, né? O importante é você procurar se cercar de garantias de que você está fazendo a melhor, a melhor gestão de recursos humanos possível. Mas, eventualmente, pode falhar, né? E se falhar, paciência, né? Você vai ter uma reclamação trabalhista e não fique enroscando, não, né? Tem muito empresário que fala: nossa, ele comia na mesa junto com os meus filhos e agora está fazendo uma reclamação trabalhista. Ele coloca isso como uma coisa pessoal, né? Não chega tanto, né? O pessoal tem que pensar como empresário e não de outra forma, né? Então a gente tem que entender como funcionam essas coisas aí. Mas tem uma coisa que a gente falou no início e precisamos dar prosseguimento nisso. O doutor Luiz Júnior está lançando o seu primeiro livro, né, sobre a matéria que ele domina. Então, Júnior, como é que tá esse negócio? Cadê o livro? Deixa eu ver esse livro aí, rapaz! Está aqui, professor. Intervalo entre a jornada, a não prevalência do negociado sobre o legislado no Brasil. Meu Deus! Intrajornada. Que assunto mais danado. Eu duvido que alguém aprendeu isso direitinho na faculdade. Conta mais sobre essa intrajornada, Júnior. Então, professor, esse livro ele é a minha dissertação de mestrado, né? Por que eu decidi escrever sobre o intervalo intrajornada? Nós tivemos diversas mudanças legislativas ali com a reforma trabalhista de 2017. Né? E uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo essas alterações. Foi o artigo 611A e B da CLT. Né? Quando eu me deparei com um parágrafo único falando que, para fins desse artigo, o intervalo intrajornada não se trata de norma de saúde, higiene e segurança do trabalhador, isso acabou me espantando um pouquinho. Né? Eu falei, mas caramba, isso está conflitando com a Constituição Federal. Nós temos ali o artigo 7º ali que fala dos riscos inerentes ali ao trabalho, né? Nós temos ali convenções da OIT, isso vai dar um problema na Justiça do Trabalho em determinado momento. Né? Peraí, então não é considerado como
de segurança e medicina do trabalho é esse intervalo? O intervalo. Então, para fins desse artigo que diz respeito à negociação coletiva, se permite reduzir o intervalo para 30 minutos, e para não se esbarrar na Constituição Federal desse artigo 7º, eles retiraram esse caráter da norma, do Instituto do Intervalo Intrajornal. Entendi, para não conflitar com a Constituição. Então esse assunto do livro, puxa vida, acho que dá mais de um livro para falar sobre isso, tá? Então, eu fiz todo um estudo porque isso vai contra a medicina, a doutrina do direito que já trata esse intervalo como uma pausa para repouso, higiene, saúde do trabalhador. E o meu medo, quanto advogado trabalhista pró-empresa, seria realmente em fazer esse tipo de acordo e a justiça declarar inconstitucionalidade e inconvencionalidade desse dispositivo, né? E depois acabar vindo o empresário a ter essa condenação. Porque eu pelo menos trabalhei em empresas que tinha naquele restaurante tipo catering, né? Onde tinha lá o local da empresa e aí vinha todo o pessoal, trazia comida pronta, pratos, talheres e tal, e a gente ia até o local, sentava lá, almoçava e estava resolvido, né? Isso, meia hora era mais do que suficiente, dava tempo até de dar uma voltinha no quarteirão. Mas tinha aquele negócio, né? O intervalo mínimo, né? O intervalo mínimo intra-jornadas tem que ser uma coisa a ser respeitado, né? Professor, qual foi o meu estudo? Eu fiz um estudo muito grande em direito comparado. Estudei diversos países da Europa, os Estados Unidos, aqui da América do Sul, Argentina e o Chile. O intervalo no Brasil costuma ser maior do que em outros países desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. E seria possível reduzir esse intervalo, por exemplo, para 30 minutos, né, em alguns casos. Porém, não retirando essa norma, esse caráter aí de uma norma de saúde, né? Não tem nada que diz que o mínimo deve ser 1 hora no que diz respeito à saúde do trabalhador. Poderia pegar o artigo 71 da CLT, que faz a previsão, e reduzir nesse artigo 71. O grande problema foi esse parágrafo único do artigo 611, né, mencionar que, para fins desse artigo, não se trata de norma de saúde. Né? Não tem como você alterar a questão medicinal, a importância desse intervalo para determinadas atividades. Né? O que se poderia fazer, por exemplo, é colocar um mínimo de 30 minutos e se exigir uma inspeção do Ministério do Trabalho para determinadas atividades que se tenha uma sobrecarga maior, movimentos repetitivos para evitar ler, ou uma carga psicológica muito elevada, como é o caso, por exemplo, dos bancários. Né? Mas eles tentaram fazer algo que, ao meu ver, é acertado, mas da forma errada. E o problema é que depois o judiciário acaba barrando a norma, e quem paga são os empresários que adotaram essa metodologia e depois, na Justiça do Trabalho, vem constitucionalidade do dispositivo. Né? É verdade, porque tem o controle de constitucionalidade difuso, né? Que pode, qualquer juiz pode declarar, né? Quando entender que a norma invocada, a norma ela é inconstitucional. Legal, gostei. Vou dar uma olhadinha nesse livro aí. E como está sendo feito o lançamento do livro, Júnior? Eu estou fazendo, devido à pandemia, de uma forma espaçada. Né? O evento tradicional geralmente é uma noite de autógrafos, né, que se reúne muitas pessoas, mas pela impossibilidade disso, eu selecionei 10 datas, né, num período aí de 2 semanas, para estar recebendo as pessoas dentro do meu escritório, num horário bem espaçado para que não haja aglomeração, e conversando sobre o livro, de forma individual ou em pequenos grupos, ali respeitado o distanciamento e as normas de saúde e segurança aí devido à pandemia. Né? Tá certo. Eu vou pegar essa tabela aí e pôr aqui no final do vídeo. Eu acho que para quem é da cidade, para quem está perto ali, para quem conhece o Júnior, realmente vale a pena. Júnior,
que eu posso falar para você? Eu acho que nós já ocupamos bastante o tempo do nosso ouvinte, do nosso espectador, mas eu tenho que agradecer muito a sua disponibilidade, a sua paciência de estar aqui com a gente, falando sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira acadêmica. Estou torcendo aqui para você realizar tudo e eu queria deixar aqui o meu agradecimento, dizer para você que foi um grande prazer encontrar você, nem que for virtualmente, né? Nós convivemos por anos, né, na faculdade e hoje a gente está vendo aí o resultado disso tudo, né? Parabéns, gostei muito de saber, né, do seu empenho e agradecer por você ter dispensado esse tempinho aqui. O microfone é seu, Júnior, fique à vontade. Muito obrigado, professor Ribeiro. Um grande prazer atender o seu convite, pela admiração que eu tenho pelo professor. E fico muito feliz de poder estar nesse espaço. Eu acompanho todas as entrevistas que o professor faz e foi até uma surpresa para mim quando chegou esse convite. E espero que todos que assistam possam ter aprendido alguma coisa sobre mim, sobre o tema do livro ou sobre outros debates que nós tivemos aqui. Aqui é lugar de gente especial, Júnior. Muito obrigado. Um grande abraço e parabéns de novo pelo livro e pela carreira. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado.